Você tem hábitos, pessoas e lugares que você frequenta lá fora que talvez seja nocivo para o seu tratamento e naquele momento você não tem senso crítico para isso. E a internação psiquiátrica se faz necessária para você minimizar risco. Eu aprendi a necessidade dos processos. Ele foi picado pela qualidade. Foi. Agora não tem mais volta. Não tem como trabalhar num local onde não haja qualidade. Né? Não há como. Até porque a gente precisa padronizar, né? Porque se a gente fica... E claro, a psiquiatria é subjetiva em grande parte, né? O homem é subjetivo, cada um é subjetivo. Sim. Mas, mesmo assim, a gente tem que estar dentro de um processo respeitando as subjetividades. É diferente. Tem padrões, né? Tem padrões. Claro que, como você falou, dentro do padrão tem a sua subjetividade, mas a gente precisa, assim, colocar em ordem esses padrões, estabelecer metas, até para a gente poder estabelecer um consenso na hora alta, por exemplo. Não tem, às vezes, uma pessoa com um quadro parecido, por exemplo, de depressão, aí fica internada X dias, e uma outra pessoa que tem um quadro muito parecido, similar, fica internada três vezes mais. Mas qual é a diferença exatamente? A gravidade. Precisa, mas considerando que eles são tem o mesmo... E aí por que algum lugar fica um tempão, outro fica menos? Mas assim, aí envolve também a família. Envolve, mas eu acho que isso também é fruto da ausência dos processos. Também. Porque cada um faz o seu jeito, da sua cabeça. Cada médico dava o que ele achava. Isso. Então, quando a gente estabelece hoje mede, padrão... né? Mede isso. A gente consegue controlar. E a gente só consegue ter um controle medindo, né? Então, a questão dos processos, acho que o grande diferencial é a medição e a garantia da qualidade da segurança, né? Porque a gente sabe que se acontecer uma situação desse tipo, a gente vai ter que agir dessa maneira, que é a melhor. E a gente treina toda a equipe para que seja feito dessa maneira, né? Isso eu achei também muito legal lá na Clínica da Gávea, que foi o único do grupo que eu visitei. Espero visitar outros. Tá convidada, né? Convidadíssima. Vou com a Débora. Vamos. Porque o que eu vi foi, assim, muitas possibilidades. Eu vi jiu-jitsu-terapia ocorrendo lá. Eu vi uma médica, a doutora Giovana, fazendo retrato falado dos seus pacientes de ambulatório, com os pacientes descrevendo seu retrato falado antes e depois. Então, assim, não está faltando subjetividade, a subjetividade está presente. Isso que eu ia falar, né? Canto-terapia, eu vi ali todos os grupos. Paralelo, né? Exatamente. Tive certeza que eu não fui avisada, não foram avisados que eu iria. Não. Pelo espanto das pessoas, né? Então, assim, ali estava acontecendo vida real. E um público que é saúde mental, não dá para combinar. Exatamente. O paciente, ele é espontâneo. Então, acho que esse é muito gostoso da saúde mental. Você não tem como, olha, vai vir aqui a Bia, vamos botar todo mundo aqui. Eu preciso que você haja assim. Não tem como. Eles são espontâneos, eles são naturais, eles são por eles ter tanta expressividade daquilo que eles sentem, daquilo que eles falam, não dá para ter o combinado. Então, eu acho que isso é incrível, porque quando eu chego, por exemplo, na Gávea, os pacientes que já estão lá há bastante tempo, eles sabem meu nome. Eles sabem que falam, Débora, vamos aqui conversar, eu preciso te contar um negócio. E aí eu vou lá no Ricardo e falo, Ricardo, já está sabendo disso? Aí ele falou, já, o paciente me falou, mas ele falou para ele. Então, o paciente, ele também tem fluidez daquilo que ele sabe do seu direito. Ele sabe que ele colabora também para melhorar. E ele sabe que ele está ajudando. Exatamente. Quando ele vê alguma conduta inadequada, porque pode existir, a gente tá falando ali de 300 pacientes que vivem em sociedade. 16 mil metros quadrados que tem a Clínica da Gávea. Então, eles trazem, olha, aconteceu isso. Então, eu acho que tem muito paciente que ele é participativo na decisão do seu cuidado. O que não existia antigamente. Não existia. Do tipo assim, tá falando, imagina, o paciente tá falando coisa, ele tá falando e na aí, cabeça aí dele. Fala, não, ou tá manipulando, ou tá... Eram jargões da psiquiatria que você falou antigo, que você não tinha uma escutativa do paciente, que você poderia transformar isso em um plano de ação, em uma melhoria de qualidade, uma melhoria de experiência. O paciente, às vezes, que nas primeiras 72 horas, o processo de internação dele é um processo complexo, porque... Muito difícil. E que você tem que ter um acolhimento, uma aproximação da equipe multi. E a saúde mental, ela não traz só o protagonismo médico, né? Ela traz todos os elementos. O psicólogo, o serviço social, o enfermeiro, o médico, para fazer aquele cuidado. E aproximar ele nas 72 horas faz toda a diferença
do desfecho desse paciente. E a família também saber, né? O que esperar, né? E tem um acolhimento das primeiras horas que você liga, o médico liga para o paciente, né, Ricardo, e passa, olha, o paciente vai passar por isso. Para a família, né? Para a família. Porque também, naquele momento que você chega, que você está privado do seu convívio, você tem hábitos, pessoas e lugares que você frequenta lá fora, que talvez seja nocivo para o seu tratamento e naquele momento você não tem senso crítico para isso. E a internação psiquiátrica se faz necessária para você minimizar risco. Não, e para você também ver de fora, né? O tal do insight que se falava muito, que determinados momentos, e a grande maioria dos pacientes que são internados, eles estão sem insight. Tá? A internação é um recurso para esse momento em que a pessoa corre risco, né? Pelo processo adoecido, seja por dependência, seja por depressão, seja por automutilação, ele corre risco e a internação é talvez essa parada e o despertar da consciência do seu problema. E nesse sentido, é importante que não se trata de um ambiente manicomial, né, como foi no passado, né? Então não é essa a proposta, é uma proposta inovadora. Nós tentamos fazer assim, que aquele ambiente se pareça o máximo possível com o ambiente dito normal. As pessoas não usam uniformes, a sua subjetividade é respeitada. Né? Não perde identidade. Isso, não perde identidade. Né? Porque isso era horrível. Parecia uma penitenciária, né? Pois é. Quando botava que você botava todo mundo de azulzinho, com número. Horrível. Tinha esse aspecto mais... qual o nome? De presídio. Isso. Exatamente. De uma penitenciária. Penitenciária. Né? Então, isso mudou. E é óbvio que a gente sempre trabalha os processos, né? Vou trazer isso porque o Ricardo trouxe. Quando a gente começa, a gente tem um programa que, assim, você tem que ter uma vestimenta, você tem que trabalhar o seu autocuidado. E isso também traz para a rotina do dia a dia para você reabilitar esse paciente. Depois. Então, você já começa no processo da internação a cuidar dos seus pertences, a zelar pelos seus bens, a entender que a sua roupa, você tem que ter uma roupa adequada para estar no ambiente hospitalar. Isso tudo é trabalhado nos grupos terapêuticos que a gente tem. Que é o despertar da consciência. Exatamente. Né? Porque senão você fica ali... Porque ele volta para a sociedade. Tutelados, sem saber nada, era dada a roupa e corta-se o cabelo e faz uma coisa desse tipo... A pessoa não aprendia a se cuidar. Nem ver a sua melhora. Porque ele estava igual a todo mundo.